Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre Argentina. A nossa aula ela vai ser estruturada em 3 módulos. O primeiro módulo a gente vai aprender um pouco sobre a história do vinho argentino e as características essenciais que definem as regiões produtoras do país. No nosso segundo módulo, nós vamos entrar mais a fundo em cada uma dessas 2 regiões. E finalmente, no terceiro módulo, a gente vai conhecer um pouco de quem são os personagens chaves para o desenvolvimento da viticultura argentina, um pouco de enogastronomia do país e também tendências que o vinho argentino tem lançado aí nesses últimos tempos. Então desejo a todos vocês uma ótima aula. Bom pessoal, então a gente começa com essa foto linda da Cordilheira dos Andes, que é uma paisagem muito comum do vinho do argentino. Realmente a Cordilheira dos Andes ela tem um papel fundamental para a viticultura nesse país, né? É ela que vai dar a água para a irrigação, né? É a proximidade da cordilheira que vai trazer a altitude dos vinhedos e que também vai dar essa característica de clima mais continental. Então a cordilheira realmente além de ser muito linda, ela é onipresente na maioria das regiões vinícolas argentinas. Vou contar para vocês um pouco de história, né? Interessante pensar que Mendoza, que hoje em dia é a principal, é uma das wine capitals do mundo, né? Um dos principais destinos de enoturismo também, onde nós brasileiros costumamos frequentar muito, é uma cidade que foi fundada no século XVI, em 1561, e vejam só que curioso, ela pertenceu ao Reino do Chile até quase o finalzinho do século XVIII. Ou seja, era uma região completamente isolada geograficamente, porque pense que naquela época não haviam os meios de transporte rápidos, né? Não havia forma rápida de se chegar a Mendoza, seja pelo Chile cruzando uma cordilheira enorme, ou seja por Buenos Aires, que era muito distante. Então ela demora mais para se desenvolver, né? Hoje em dia ela faz parte de uma região que chama, né, a região do Cuyo, o Cuyo que quer dizer grande deserto no idioma Huarpe, né, que só depois daí que passa a integrar essa região ao que a gente chama de Virreinato do Rio de la Plata, que viria a se tornar a Argentina como nós conhecemos hoje. Aqui é interessante eu comentar, né, a importância, né, dessas adegas de monastério, né, que elas foram protagonistas, né, nos 3 primeiros séculos aí da história da viticultura de Mendoza. E como a gente sabe, existe uma ligação muito forte entre vinho e religiosidade, né? E elas na verdade foram responsáveis aí por serem as primeiras estações experimentais que faziam testes com variedades viníferas e viam aí a sua adaptação ao terroir mendocino, que era algo muito novo. Aqui nós temos um mapa que conta justamente quais eram as principais rotas, né, os principais caminhos para se percorrer o interior da Argentina e que fala um pouco sobre as regiões vitícolas mais antigas. Então eu comentei com vocês que Mendoza é fundada ali na metade do século XVI, 1651, mas você também tem outras cidades antigas como Salta, né, Jujuy, Tucumã, né, e que também são regiões que possuem os seus vales vitícolas, né? Mas até que a gente não tenha uma modernização dos meios de transporte, o acesso a essas regiões ainda era bastante remoto, era bastante lento. Foi somente aí com a Revolução Industrial que se começa, né, a investir no transporte dos trens a vapor, né, e que se constrói uma estrada de ferro lá em 1885, que vai conectar o grande centro da Argentina, né, Buenos Aires, a estas cidades do interior, aqui no caso conectando a Mendoza. E mais ou menos coincide nessa época, aí no final do século XIX, que começam a chegar uma grande imigração de europeus à Argentina, né? A Argentina ela vai vivendo um processo aí de enriquecimento nessa virada do século XIX para o século XX, que acaba atraindo muitos imigrantes para lá, né? Sejam eles italianos, sejam espanhóis, sejam alemães, sejam franceses, né? Ela era considerada o celeiro do mundo, né? Já era um país que exportava muito alimento para o mundo todo. E isso faz justamente
que aumente a população, e uma vez que aumenta uma população de europeus que tem no hábito da sua dieta o consumo de vinho, aumenta a demanda pela produção de vinho, né? E, portanto, Mendoza, de uma hora para outra, começa a crescer rapidamente, ou seja, de um vilarejo super isolado, né, próximo à cordilheira, se torna em poucas décadas a principal região produtora de vinhos da América Latina. Bom, aqui nós temos um mapa que é muito legal, que conta como que funcionaria uma espécie de horto florestal, aí um viveiro, né, com várias espécies frutíferas que eles vão chamar de quinta normal, esse viveiro. E esse viveiro ele é fundado, né, em 1855, mas o projeto, né, de fundação do que a gente chamaria da Quinta Agronômica de Mendoza, ele vai acontecer em 17 de abril de 1853. Guardem essa data, 17 de abril, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela. Vejam que interessante na planta, vocês têm ali, né, todas as regiões que são de vinhas, que ocupam todo o canteiro superior e a metade direita do canteiro inferior. Daí você tem as ruas principais com outros cultivos frutíferos, né, de amêndoa, rosas, peras, macieiras, que é justamente a ideia que a gente tem hoje de um vinhedo orgânico, que é o que a gente pode ver justamente nessa foto aqui dos vinhedos da família Cetim, que ficam na região de Maipú, em Mendoza, que é um pouco mais ao leste, umas terras um pouco mais baixas, não estão tão próximas à cordilheira, mas notem aí nessa imagem que você tem as vinhas compartilhando a sua área com outros cultivos aí de damasco, de nozes, de outras frutas, justamente reproduzindo essa ideia do que era um vinhedo antigo mendocino aí na metade, aí, no final do século XIX. Vejam aqui que interessante, nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, no tal do Dia Mundial do Malbec. Se vocês pesquisarem isso na internet, vocês vão ver que o Dia Mundial do Malbec, ele acontece todo 17 de abril. Ah, mas espera lá, 17 de abril não era a data em que eles apresentam o projeto da fundação desse primeiro viveiro agronômico de Mendoza? Exatamente. E essa foi justamente a data escolhida para celebrar o Dia Mundial do Malbec, que é considerada a uva emblemática da Argentina, né? Uma uva que é trazida do sudoeste francês, né? Mais precisamente ali da região de Cahors, é trazida para a América do Sul, né? Inicialmente é plantada no Chile, e do Chile é que ela é trasladada para Mendoza, né? Do lado, vocês vão ter uma logo, que é a logo da Wines of Argentina, que é justamente o órgão responsável por promover o vinho argentino mundo afora e que foi quem criou o tal do Dia Mundial do Malbec para reforçar a imagem do país associada a essa uva. Aqui nós temos um tradicional cultivo enlatado, que também é bastante comum no Brasil, na Serra Gaúcha, que a gente costuma chamar de pergolado, mas também é comum em vinhedos antigos na Argentina, tanto lá no norte quanto na região do Cuyo, em Mendoza. Você ainda vai encontrar muitos vinhedos no que eles chamam de parrales, né? E isso, claro, é herança da imigração italiana na Argentina. Aqui nós temos uns dados bem legais de um historiador argentino, é o Pablo Lacoste. Ele tem um livro, inclusive, que se chama Argentina, Vinos de Capa e Espada, e ele conta toda a história da viticultura do país, com muitos detalhes, e ele justamente explica, né, por que, né, que o vinho é um produto de alto valor agregado, por que a viticultura prospera em Mendoza e acaba se tornando o principal cultivo agrícola daquela região, né? E ele coloca justamente isso. Diferente da economia de plantação, como açúcar, café, algodão, tabaco, cacau, a vinha vai facilitar a pequena propriedade e a mobilidade social. Então ele analisa, né, um estudo de variação de capital de famílias de viticultores mendocinos durante 300 anos, né, de 1561 a 1861, e
observa que durante essa vida economicamente ativa, plantando uva e produzindo vinho, apenas 4% retrocederam, né, ficaram mais pobres, 20% mantiveram a sua renda e 76% incrementaram o seu capital. E aqui nós temos um quadro de parte de uma pesquisa feita por esse mesmo autor que mostra, né, por exemplo, quais eram as principais vinícolas de Mendoza e quais eram os tipos de equipamentos que elas usavam. Então, se vocês olharem ali, por exemplo, estão os recipientes, né, para fermentação, quantas plantas na primeira linha cada um tinha, 18 mil plantas, 17 mil plantas. Se você pensar em 3, 4 mil plantas por hectare, não eram áreas grandes, eram áreas relativamente pequenas, 5, 6 hectares. Descendo ali, né, os recipientes como as tinarras, que são as ânforas pequenas, né, as ânforas médias para fermentação, botirras, ânforas um pouco maiores, né. Depois os recipientes de madeira, né, que são as tais das pipas, né, que são os recipientes maiores, os lagares, que eram justamente os lagares para fazer a pisa das uvas, né, alambiques, no caso da produção de destilação, né. Então é muito interessante de ver como houve uma evolução, né, até chegar no que a gente tem de vinícolas hoje em dia na Argentina super modernas com equipamentos aí de última geração. Uma das coisas muito marcantes na cultura vinícola argentina e particularmente, né, de Mendoza é essa celebração já da festa da Vindima, né, que eles também passam a celebrar, assim como nós vamos fazer isso aqui no Brasil, na Argentina também, e hoje em dia se tornou uma festa muito grande, né? Onde se faz a eleição das rainhas, se produz aí um grande espetáculo que eu compararia ao que seria, né, o carnaval para nós, né? Seria uma festa da colheita para o povo mendocino. E ali vocês têm um cartaz antigo, né, de uma festa da Vindima, né, da Vindima, eles se chamam de Vendimia, celebrado aí em 1936. Aqui nós temos um quadro que mostra já no começo do século XX, né, como que estava a produção anual de vinhos na América, no continente americano como um todo. Então vejam que todos esses países que estão listados, ainda que alguns a gente não conheça ou tenha mais dificuldade a ter acesso aos vinhos, eles continuam produzindo. Por exemplo, o caso de Peru, de Bolívia, de México, mas produzem aí em menor quantidade, né? Mas vejam lá que a Argentina já liderava, né, a produção, e seguido do Chile e terceiro os Estados Unidos, e o Brasil aparecia ali em quarta posição. O que basicamente mudou nessa sequência aí é que os Estados Unidos passou para o topo do quadro atualmente como o principal país produtor. Vejam lá, partindo também dessa mesma época, nós temos aqui uma ideia, e aqui eu trouxe para fazer um comparativo tanto o Chile quanto a Argentina, a área de vinhedos, como ela foi modificando, né? Então ela começa ali nessa mesma época do quadro anterior, estamos lá em 1908, você tem o Chile com mais área plantada ainda do que a Argentina, né? Porém a Argentina ultrapassa e chega a um momento de ter 350 mil hectares, né? Só que nesse momento aí de uma sobreprodução, acabou acontecendo, se acabaram extinguindo parte dos vinhedos até chegar nesse equilíbrio que a gente tem hoje, e a Argentina tem aí aproximadamente 220 mil hectares. E esse quadro ele está justamente, né, em frente a mais uma paisagem do vinhedo mendocino, com os álamos ali fazendo um paredão no vinhedo, uma espécie de muro, né, e com um paredão imenso que é a Cordilheira dos Andes sendo vista ali atrás, né, como pano de fundo destes vinhedos, que são vinhedos que estão no outono, com as folhas já amarronadas, né, e plantados no sistema de espaldeira. Já no século XX, ainda, né, mais avançando, começa a haver melhorias na tecnologia, a abertura dos mercados, começam a ter muitos investimentos estrangeiros. Nós vamos observar quando a gente entrar nas regiões produtoras específicas da Argentina,
vocês vão ver que algumas delas vão receber um investimento massivo nos anos 90, no começo dos anos 2000, de estrangeiros, sobretudo nos novos vales que vão se configurando na região de Mendoza, destacando aqui o Vale do Uco, mas a gente tem investimento estrangeiro aí em outras regiões do país também. A Argentina é o maior produtor de vinhos da América Latina, é o maior produtor mundial de Malbec, varia, né? Agora está como terceiro exportador para o Brasil, segundo ou terceiro oscila, né? Nunca chegou ainda ao primeiro, nono exportador mundial e cerca aí de quase 900 vinícolas. Dados da OIV de 2018 mostram que a área plantada de vinhedos da Argentina é de 223 mil hectares, é o sétimo país em área de vinhedos. Em 2018 foi para sexto produtor, mas em 2019 já pulou para o quinto. Então a Argentina acaba sempre alternando entre ser o quinto ou o sexto maior produtor de vinhos do país. Bom, aqui nós temos um mapa, né, do que seriam os principais vales vitícolas argentinos. Então, se vocês notarem, né, nós temos lá, peguem o Brasil, desçam do sul do Brasil para o Uruguai, cruzando o Rio de la Plata, vocês têm um círculo maior que é onde está a cidade de Buenos Aires, a província de Buenos Aires, mas se vocês notarem, os vales estão muito metidos para dentro do país, eles estão todos muito próximos do continente. Então, a gente tem ali desde o norte do país, lá Jujuy, que faz fronteira já com a Bolívia, até lá embaixo na província de Chubut, na região que a gente conhece como Patagônia, sempre beirando a Cordilheira dos Andes, né? Ele só passa a se aproximar um pouquinho do Atlântico quando vai chegando mais próximo do sul, da região ali de Neuquén, Rio Negro, La Pampa, e hoje em dia nós podemos falar que existem alguns vinhedos já próximos ao mar, mas é coisa muito nova que a gente vai falar aí no próximo módulo. Bom, aqui nós temos dois mapas que são bem interessantes e que eles vão ilustrar, né? Lembrando o mapa anterior, que as regiões estão todas meio grudadas na cordilheira, né? Então, o mapa da esquerda ele vai mostrar uma característica que é marcante, que torna a Argentina um país propício com muito potencial para desenvolver ainda mais a sua viticultura. Toda essa mancha amarronada que vocês estão vendo ali no mapa da esquerda, quanto mais escuro fica, menos chuvoso é. Então lembrem-se que chuva demais, e sobretudo chuva na época de maturação, pode ser um problema, né? A uva pode perder concentração, pode ter problema fúngico. Então vejam que aqui a gente tem poucas chuvas, inclusive insuficientes, né? Em muitos casos, o que vai obrigar, por exemplo, a quê? Aos mendocinos recorrerem à Cordilheira dos Andes, aqueles picos nevados que a gente sempre vê no fundo das fotos, né? Em cima das montanhas, e vai ser essa água do degelo que vai derretendo aí ao longo da primavera, que é canalizada num sistema ancestral que os Warps, que são os nativos dessa região, vão desenvolver, que vai permitir irrigação e tornar essas terras cultiváveis. Já no mapa da direita, nós temos ali o mapa de climas da República Argentina. E se vocês notarem, também coincide as regiões vinícolas com essa mancha marrom escura, né? Que são os climas áridos, né? Ou seja, é um clima seco. Você tem condições de ter o problema com fungos, por exemplo, o risco é baixíssimo. A facilidade que você teria de cultivar uvas sem fazer tratamentos também é muito maior, né? Então ali as regiões estão basicamente concentradas, vindo do norte para o sul, né? De climas áridos de montanha, de climas áridos de serras e campos, né? E climas áridos de estepe. De maneira, então, resumida, né, quais vão ser as características que vão demarcar a viticultura na Argentina? Primeira coisa, salvo essa região novíssima que eu comentei com vocês, uma grande maioria, o 99,90% do vinho argentino é produzido em regiões mais continentais, né? Os terroirs são bem distribuídos, vai lá da fronteira com a Bolívia até
o sul lá a Patagônia, como foi mostrado no mapa, o que vai implicar numa diversidade grande de terroirs. As altitudes vão variar também bastante, né? De 250 a 3.000 metros. Mais recentemente, agora a Argentina tem até experimentos de vinhedos a 3.300 metros lá no norte do país, como nós veremos no próximo módulo. O clima seco, como vocês viram, chove muito pouco. Boa amplitude térmica. O que é essa amplitude térmica? Diferença de temperatura do pico de calor e de frio no mesmo dia. Que regiões montanhosas e de clima mais continental costumam ter, né? Baixo regime de chuva. Portanto, é necessária a irrigação com a água de degelo da cordilheira. Os solos, eles vão ser solos mais pobres em matéria orgânica, mas com muita drenagem, não vão ser solos muito férteis, né? E para não dizer que tudo são mil maravilhas, existem regiões, sobretudo as regiões mais antigas de viticultura lá em Mendoza, no leste da região, vão ter mais riscos aí de granizos, e os vinhedos que estão muito em alta montanha podem sofrer com o risco aí de geadas tardias, né? Até porque a gente vai ter hoje em dia cada vez mais a tendência é que o argentino, seja o sanjuanino, seja o mendocino, seja o nortenho, cada vez mais suba a montanha para plantar os seus vinhedos, né? Sempre nessa busca de associar a altitude com uma qualidade esperada que acaba funcionando muito lá na Argentina. Bom, aqui nós temos, né, quais são as principais uvas tintas mais plantadas, né? Então, as tintas, elas respondem aí 114.500 hectares, o que corresponde a 57% do total das uvas plantadas são tintas, né? E delas, obviamente, né, acredito que todo mundo aqui já provou, um tinto argentino da uva Malbec, né? Então tá lá, 37% dos vinhedos são de Malbec, seguido da segunda tinta mais plantada, que por muito tempo esteve ofuscada por trás dos palcos, né? E agora que saiu em evidência, que é a Bonarda, com 16% dos vinhedos. Seguido ali de Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Tannat, Petit Verdot, ou seja, vejam que a variedade aí é bastante grande dos vinhedos das uvas tintas. Aqui nós temos a distribuição destas mesmas uvas tintas, só que por província. Então vejam que são realmente muitas províncias produtoras, mas Mendoza é a principal, né? 80% do vinho produzido, né, das uvas produzidas na Argentina são produzidas em Mendoza, seguido aí 10% de San Juan, e vejam que as outras regiões, né, quase 3% La Rioja, quase 2% Salta, depois Neuquén, né, que é 1,30%, mais Rio Negro, que é 0,8%, mais La Pampa, que seriam essas três Patagônia. A Patagônia não chega a 2,5%, né, e mais uns quebradinhos aí nas outras regiões, segundo os dados, né, do INV, que é o Instituto Nacional de Viticultura da Argentina, aí, dados de 2018. Aqui nós temos um quadro da distribuição das variedades brancas, né? E da mesma forma como a tinta é exponencial, virou sinônimo de Argentina a Malbec, a Torrontés virou sinônimo, né, de vinho branco argentino. De fato, ela é a mais plantada, né, e é uma uva interessante, que ela é uma uva autóctone, saiu de um cruzamento aí que ocorreu espontaneamente na Argentina de uvas crioulas, de uma uva que se chama Criolla Chica, com a moscatel. Então a Torrontés vai ter um perfil moscatelado, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Segue a Torrontés Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin, e vejam lá que nós temos ainda nesse quadro, vejam lá, Torrontés Sanjuanino, e mais lá para baixo tem Torrontés Mendocino. Peraí, o que é isso? Esses outros dois tipos de Torrontés, eles não são considerados de tanta qualidade enológica, eles são mais utilizados para consumo in natura, para uva de mesa.
Realmente a Torrontés, mesmo a Riojana, é uma uva muito agradável de você comer lá in natura e você sente muito da uva no vinho final feito da Torrontés, né? Mas notem lá que tem também, ó, Viognier, tem Semillon, tem Riesling, né? E as uvas brancas respondem aí quase 19% da superfície. O restante vão ser de uvas rosadas, mas daí para consumo de mesa. Bom, aqui nós temos a mesma distribuição de uvas brancas por província. E notem aí que Mendoza produz 80% do vinho das uvas tintas, mas porém produz 63% das uvas brancas. Por quê? Começa a aumentar a produção de branca. Em São Juan, bastante. Em La Rioja, também consideravelmente. Tinha 2%, agora é 7% das uvas brancas. E em Salta também. Tá? Essas três províncias, São Juan, La Rioja e Salta, vão ser grandes provedoras de uvas para fazer vinhos brancos argentinos junto com Mendoza. Bom, então agora vamos começar a falar das uvas, né, mais emblemáticas da Argentina. E é claro que Malbec é a rainha, né? É uma uva que vai ocupar aí 44 mil hectares, né? Corresponde, né, do total aí 38,6% das variedades tintas, 22,39% da área total cultivada no país. E quais são as características do que define um típico Malbec, né? A primeira coisa seria a cor violácea intensa. Normalmente os vinhos tintos de Malbec são vinhos que a gente enxerga aquele coloração roxa, né, com às vezes uma borda fúcsia, né? E são vinhos que têm muito aroma floral e muito aroma frutado. Talvez a Malbec junto com a Touriga a Touriga portuguesa, né, sejam as uvas com mais potencial para trazer essas notas florais para os vinhos. Então é muito comum encontrar violeta em Malbec e muita ameixa preta. Na boca, uma das coisas que talvez explique a popularização do Malbec é justamente esses taninos super redondos. O Malbec não costuma ser um vinho muito adstringente, secante no paladar. Então ele acaba sendo de fácil aceitação, um vinho que desce redondo, né? Já a acidez desse vinho ela vai ser muito variável conforme a altitude na qual a uva é plantada e conforme também a amplitude térmica, que normalmente está relacionado à altitude, né? Aonde eu quero chegar, né? Nas regiões mais baixas de Mendoza, como Luján de Cuyo, como Maipú, por exemplo, nós teremos Malbecs mais frutados e mais redondinhos. É o estilo do Malbec clássico, que todo consumidor que começa a tomar o vinho argentino vai se confrontar com este. Ah, mas existem Malbecs super encorpados, com potencial de guarda, super potentes? Sim, atualmente os mais estruturados é quando você vai subindo a montanha, né, e vai para a região do Vale do Uco. Daí esses Malbecs não vão ser tão redondinhos assim. Eles tendem a ter um pouco mais de acidez e mais estrutura, que é corpo e tanino. Já, se vocês forem tomar um Malbec do norte da Argentina, por exemplo, do Vale de Cafayate, que é muito alto e bastante quente, você já vai ter um Malbec que vai ter uma fruta muito mais madura do que uma região mais fresca. E talvez um álcool um pouquinho também mais pronunciado. E se vocês forem lá para baixo, para a Patagônia, que é a região mais fresca e nublada, os Malbecs eles vão ser justamente vinhos mais leves e muito mais frescos, com uma acidez mais destacada. Nossa próxima uva é a Bonarda, né, que é a segunda mais plantada, cerca de 18 mil hectares, né, 15, quase 16% das variedades tintas e responde aí a pouco mais de 9% da área total cultivada no país. Essa uva, historicamente, ela sempre entrou nos cortes com Malbec por ela ser uma uva de rendimento, maturação boa, né, ser uma uva naturalmente adaptada ao terroir, né, argentino. Só que como existia a questão da legislação, né, um vinho varietal basta ter 85% da uva mencionada no rótulo, nunca se falou que talvez os 15 que completassem, ou por que não mais, né, eram de Bonarda, né? E a Bonarda ela tem semelhanças com a Malbec. Ela vai também trazer muita fruta e vai trazer também coloração mais intensa. Então elas acabam casando muito bem, né? Só de uns anos para cá, diria assim,
que de um pouco mais de 10 anos para cá é que a Bonarda começa a aparecer nos vinhos varietais. Então a gente começa a ver rótulos de vinhos de Bonarda, e não só Bonardas leves, fáceis de tomar, mas Bonardas bem estruturadas, inclusive com passo por carvalho. 60% da Bonarda é plantada na zona leste de Mendoza, que são os vinhedos mais antigos, é a zona mais quente e a zona mais plana da província. Bom, agora nós passamos para uma uva branca, e a mais plantada, como eu comentei, é a Torrontés. Vai responder ali, 27% das variedades brancas plantadas e cerca de 5% da área total cultivada no país. A Torrontés ela vai entrar nesse grupo das uvas brancas aromáticas. Como eu falei, ela tem uma herança moscatelada, ela pode trazer muito da característica da uva. E aqui aromas florais também são bem notáveis, aromas a flores brancas, aromas a lichia, aromas a uva verde. Ou seja, um vinho de Torrontés é um vinho que normalmente sempre vai cheirar docinho. Já no paladar vai variar de produtor para produtor. Alguns Torrontéses podem ser bem adocicados, outros vão poder ser mais frescos. Tudo vai depender do ponto da colheita, do manejo da planta, para buscar também preservar a acidez e evitar uma insolação excessiva dessa uva. Que essa uva não vai poder, ela é plantada em regiões muito altas, com muita incidência de raio UV, raio ultravioleta. Se pegar um sol direto nela, ela pode queimar e transmitir amargores desagradáveis para o vinho branco. Tanto que os vinhos brancos antigos feitos de Torrontés, eles eram considerados rústicos, tanto que o vinho de Torrontés ele demora para desleixar no mercado, justamente porque as pessoas achavam, não, ele não vai ser um vinho com o equilíbrio, com a classe de um bom Chardonnay ou de um bom Sauvignon Blanc, porém ele está conquistando muito mercado, ou seja, a partir do momento em que eles tiraram o amargor do Torrontés e subiram a acidez, ele passou a se tornar um vinho branco aromático tão interessante quanto vinhos brancos aromáticos, como uma Malvasia, como um moscatel português, ou como alguma uva branca e alsaciana. Bom, aqui nós temos, nesse quadro, mostrar como a Argentina está apostando nessas uvas para se identificar como marca do país, como símbolo do país. Tanto que vocês notam que uvas tradicionais, as comercialmente mais vendidas, ele faz uma comparação ali. Vejam que Malbec só cresce a exportação e Cabernet Sauvignon declina dos vinhos argentinos. Da mesma forma, Torrontés só sobe e Chardonnay tende também a descer. Bom, antes da gente entrar então nas regiões, vamos fechar aqui com mais 2 slides. Esse aqui mostra as diferenças de altitude que a gente vai ter desde a parte mais baixa, que é a Patagônia, até os vinhedos mais altos, que são em Salta. Vai existir uma variação bem grande de temperatura, de altitude. A altitude está ali em pés, só dividir por 3, que a gente tem uma ideia ali que tem vinhedos que chegam a quase, hoje em dia, como eu falei, já passam uns 3.000 metros em Salta. E em Mendoza você tem uma variação bem grande de 1.000 metros a 1.500 metros, hoje em dia até mais. E, finalmente, uma comparação, por exemplo, do que também do papel da cordilheira e do que define muito estas regiões vitícolas argentinas continentais. O primeiro ali, desenho da cordilheira, que mostra a divisão entre o Chile e a Argentina, explica por que não vem correntes chuvosas, elas todas precipitam na Cordilheira dos Andes, então acaba sendo mais seco o clima de Mendoza. E é uma região muito ensolarada, tendo cerca de 3.000 horas de sol por dia. Isso é bastante se comparado aí com outras regiões mundiais. E abaixo nós temos um outro gráfico que compara a diferença de chuva de Mendoza, que eu falei que é bastante escassa, com de outras regiões
vitícolas conhecidas no mundo, né, como é o caso ali, vejam lá, Mendoza começa ali à esquerda, menos chuvosa, com cerca de 200 milímetros ao ano. Depois nós temos ali Adelaide, na Austrália, no sul da Austrália, com 500. O Napa e a Borgonha, parecido com 600. E Bordeaux, a mais chuvosa de todas. Bom, pessoal, como vocês viram nesse primeiro módulo, a gente entendeu um pouquinho sobre o processo histórico que levou ao desenvolvimento, né, da vitivinicultura na Argentina e quais são as características essenciais que definem o cultivo das uvas no nosso país hermano. Na nossa próxima aula, vamos entrar com detalhe em cada uma das regiões produtoras. Aguardo vocês lá!